Bom dia, meus amigos, meus alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás, Elida Silva Braz. Estamos hoje aqui para a sexta videoaula, retomada, revisão para o nivelamento de nossa prova diagnóstica que acontecerá agora, dia 27. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Pois é, eu também estou bem. Veja bem, Colégio Estadual da Polícia Militar, professor João Carlos, o próprio que vos fala. Hoje nós vamos ter uma revisão de potenciação, potência de base 10, também notação científica. Notação científica a gente junta ele com potência, com dízima, sabe? Por isso que a gente geralmente fala notação científica, porque está englobando várias coisas. Mas o que é importante para nós é saber o que é a notação científica. Notação científica é o seguinte, é você pegar um número pequeno, transformar ele num grande. Não, é pegar um número grande e transformar ele, reduzir ele da melhor maneira possível. Tanto que isso acontece, por quê? Porque existem números muito grandes, sejam positivos, sejam negativos. Quando eu falo números, não estou falando assim de 1, 2, 3, 4, 5, 6 seguido, não. Que isso aí é infinito. Eu estou falando de números, vamos dizer assim, onde que se usa notação científica? Você usa em medidas, você usa para verificar a massa de coisas infinitamente pequenininhas que a gente usa dentro de um laboratório, para você ver a distância da Terra ao Sol, ou as estrelas mais distantes que a gente possa imaginar. Esses números não dá para a gente colocar ele assim, o quadro do colégio não cabe. Então o que nós fizemos? Nós não, os cientistas, os grandes gênios, nós somos apenas transmissores desses gênios. Nós repetimos o que nos foi passado por eles. Vou dar um exemplo para você. É fácil eu falar 1000. 1000 é 1000. 100. 1000. Isso é 1000. Mas eu quero pegar esse 1000 e transformar ele em notação científica. Olha que moleza! Notação científica, no nosso caso, vai ser com a base 10. Por que com a base 10? Porque eu vou estar sempre multiplicando esses valores por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1 milhão, 1 trilhão. Tudo isso são o quê? Múltiplos de 10. E quando a gente fala base 10 com um expoente positivo ou negativo, por quê? Porque eu posso ter as duas situações, tanto um expoente positivo, tanto quanto um expoente negativo. Um exemplo bem claro é 10 à terceira. 10 à terceira é 1000. E 10 elevado a menos 3 é 0,001. Tá? Mas isso nós vamos ter um momento oportuno para ver os expoentes negativos. Por enquanto vamos nos ater aos expoentes positivos. Veja, eu estou dando dois exemplos aqui. O diâmetro do Sol. Diâmetro. O que é diâmetro? Diâmetro, vou dar um exemplo para você assim visualizar melhor, porque o Sol você não vai conseguir ficar visualizando. Mas você imagina a roda da sua bicicleta. Você tem, um exemplo bem claro, você tem essa roda, nessa roda você tem um eixo no meio e você tem aqueles ferrinhos que passam assim, que são raios. Esses raios, não é raio de chuva não, tá gente? Não é descarga elétrica não. Esses raios, aqueles ferrinhos que você vê ali, para nós na matemática, representa do ponto central da circunferência até uma extremidade. Isso daqui, desse ponto central até essa minha extremidade, vamos imaginar que aqui é a circunferência.
Desse ponto central aqui até essa extremidade, eu tenho uma coisa chamada raio. Aí, veja bem, nós estamos falando de diâmetro. Diâmetro é dessa circunferência que eu estou, desse centrinho aqui, esse raio e esse raio. Então, é da ponta aqui do raio até a outra ponta do lado de cá. Esse aqui chama-se raio. Os dois juntos são diâmetros. Raio, os dois juntos são diâmetros. É de uma extremidade à outra da circunferência. Como nós visualizamos o Sol como uma circunferência, então eu estarei trabalhando nessa questão o diâmetro do Sol. Ele me fala assim: transforme da forma inteira para a notação. Bom, o que é a forma inteira, aluno? Forma inteira. Forma inteira. É quando você vê o número por si só, ele número completo. 1000 é a forma inteira. 10 à terceira, notação científica. Se eu escrever 1000, é o quê? É a transcrição da matemática para o português. A fórmula de você falar, certo? O que eu estou escrever, o que eu estou te falando. Então vamos lá. Você vai dividir o quê? Quanto é aqui? Quanto é aqui? Quanto é aqui? Não sabe? Não sabe? Sabe. Você vai pensar assim, falar assim, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Não é isso? Então eu tenho aqui quanto? Pega esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. 149.600. Como que eu falo e escrevo 149 milhões? Então aqui eu tenho quanto? 1.391.400 quilômetros. Veja, eu tenho o que aqui? 1.391.400 quilômetros. Então eu estou falando português, eu estou falando a forma inteira e vou transformar essa forma inteira em notação científica. Para que isso aconteça, veja, eu estou transformando a forma inteira para notação científica. Eu vou pegar o meu 1.391.400 e vou dividir por 1 milhão. Aí se fosse 10 milhões, professor, eu iria dividir por 10 milhões. Se fosse 20 milhões e 500 mil, eu iria dividir por 20 milhões. Você vai fazer o valor fechado, o valor justo. Então eu peguei aqui, ó, dividi 1.391.400 por 1 milhão, certo? Vai me dar quanto? Vai me dar aproximadamente 1,391.1410 a sexta. Peguei 1.391.400 e dividi por 1 milhão. 1 milhão, assim ó, 1 milhão. 1 milhão. Dividi esse aqui por 1 milhão. Deu quanto? 1,391410 a sexta. Olha só, por que é 10 a sexta? Eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 mais 3, 6. 10 a sexta. No segundo caso, eu já estou fazendo o inverso, aluno. Eu estou pegando a notação científica, aproximadamente. Esse daqui é a distância. Veja, distância do Sol à Terra. Distância do Sol à Terra.
aproximadamente 1,496 10 à oitava. Veja, aqui eu fiz o quê? Eu dividi. Qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou multiplicar 1,496 por quanto? Por 100 milhões. 1,496 por 100 milhões, multiplicado por 100 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 à oitava. Então, eu estou multiplicando por 100 milhões. Vai dar quanto? 149 milhões e 600 mil quilômetros. Só para a gente fechar essa explicação bem ajustada. Quando eu venho de notação científica para a sua forma inteira, eu divido. Quando eu venho da forma inteira para a notação científica de base 10, potência de base 10, eu vou o quê? Dividir. Então, recapitulando, quando eu venho da forma o quê? Inteira, e quero transformar ela o quê? Em notação científica de potência de base 10. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Vou dividir. Quando eu venho da notação científica para jogar onde? Na forma inteira, eu vou multiplicar. Então, só para fechar essa parte. Eu vim da forma inteira para a notação. Eu dividi. Aqui eu tenho o quê? 1.391.400. O quê? Quilômetros. Certo? Aqui eu vim do quê? Da notação científica. 1,496, 10 à oitava. O que eu fiz aqui? Eu estou vindo de notação para a forma inteira. Então eu vou o quê? Multiplicar. Por isso me deu 149 milhões e 600 mil quê? Quilômetros. Viu o que eu falei? Inicialmente eu falei em diâmetro, que é a soma dos raios, dos dois raios, do raio de uma circunferência. Vamos deixar assim para você entender melhor. E depois eu falei que em distância. Veja, notação científica serve para mim em tudo. Em tudo. Tudo que eu uso, que eu faço medidas, tudo eu uso notação científica. Para quê, aluno? Para reduzir aquele número grandão. Isso aqui é nada. Isso aqui é nada. Tem coisas que você vai ver na notação científica que é 10 à 32ª. Ou 10 elevado a menos 29. Menos 29ª. Então, não se assustem, é desse jeito. Bom, vamos ficando por aqui. Vou sair um pouquinho da frente para você visualizar. Então eu espero que vocês tenham entendido, tá? Não esqueçam da nossa prova essa semana. Para vocês que ficam, boa aula e logo mais eu devo mandar outra. Não deixem de assistir, por favor, ok? Tchau, pessoal. Obrigado. Fui. Bons estudos. Estudem bem.